O chute, cartão vermelho. Além da invasão de campo, uma tropa de choque para escoltar o técnico também expulso. O exagero foi a marca do jogo entre Olímpia e Universidade Católica do Chile. Não bastou acertar o rosto do goleiro adversário. A torcida paraguaia jogou também um objeto na cabeça do auxiliar Jorge Calderon. O árbitro encerrou o jogo aos 40 do segundo tempo. 2-2. Universidade Católica é o adversário do Internacional na Sul-Americana. E o branco do Olímpia, no campo e na arquibancada, não foi o branco da paz. E domingo no Esporte Espetacular, a primeira das 4 etapas decisivas da Stock Car em Curitiba. Marcos Gomes é o líder dos 10 pilotos que ainda disputam o título. Entre uma pincelada e outra, o mexicano Juan Tavares dá um palpite para a corrida de Curitiba. Eu acredito no Ricardo Maurício. O Ricardinho é um grande piloto, virá. No Campeonato Brasileiro tem o G4. Aqui na Stock Car só se fala no G10. Os 10 pilotos que se classificaram para disputar o título da temporada. Agora é para valer. É hora de acelerar nas últimas 4 etapas do ano. Marcos Gomes inicia a superfinal com 225 pontos. Ricardo Maurício, 220. Thiago Camilo, 216. A tabela é decrescente, até o 10º colocado que está no páreo. A partir de agora, o verbo errar é praticamente proibido no vocabulário dos pilotos. Thiago Cunha, mais um seguidor do gol bonito. O Palmeiras eliminou o Vasco da Copa Sul-Americana com goleada. E o técnico Tita não aguentou a 4ª derrota seguida e pediu demissão. Guiana e Venezuela, os novos destinos dos nossos jogadores. No próximo bloco, a 2ª reportagem da série Censo Brasileirão. Tem momentos que a sua empresa pode estar assim, mas o que você quer é que ela fique assim. E tudo o que você precisa é de um banco que ofereça benefícios para a sua empresa sair daqui para cá. Conte com o Itaú, porque o Itaú antecipa seus recebimentos com agilidade. E tem um gerente especializado que oferece crédito na medida certa para sua empresa crescer. É assim que o Itaú quer ver você. Itaú, a melhor relação custo-benefício para a sua empresa. Jovem, é você mesmo. O que você ganha trocando uma deliciosa Skol por uma aguinha xoxa? Sacrificando suas papilas gustativas com suquinho enquanto todos degustam Skol, encarando um coquinho sem gelo só para levar os amigos em casa. O que você ganha? A glória, rapaz! Você é um herói, um mito, um amigaço. Você é o motorista da rodada. Mas aproveite, a glória dura pouco, hein? Logo, outro tomará o seu lugar. Motorista da rodada Skol. Se for dirigir, não beba. Não para, não para. Os clientes da Vivo não param de se conectar. Tanto que 500 mil de acessos à internet móvel no Brasil são deles. São 300 mil downloads de músicas e 6 milhões de usuários todo mês. Tudo isso faz a Vivo ter uma internet móvel 3G cada vez melhor. A Vivo não para de inovar, porque sua vida também não pode parar. High up in the sky, where the stars can shine. High up in the sky, you can fly. It's a sensation, my inspiration. Oh, I adore, and I want more. Do alto é mais divertido. It's like Apple. Fox, compacto para quem vê, gigante para quem anda. Chega de esperar. Amanhã é dia de preços absurdos nas Casas Bahia. Um só dia. Preços como você nunca viu. Micro Positivo Pêntil por R$ 999. À vista, R$ 79,90 mensais. Só R$ 999. À vista, R$ 79,90 mensais. Chega de passar vontade. Micro Positivo com monitor 22 polegadas LCD e PCTV por R$ 129,90 mensais. E Micro System Philips com MP3 e função karaokê por R$ 49,90 mensais. E tudo sem entrada. Aproveite. Chega de perder tempo. Corra nas Casas Bahia. Futebol 2008, oferecimento Casas Bahia, mais tecnologia, mais lançamentos para você. Itaú, o banco que valoriza a cultura nacional. Skol, motorista da rodada, mais uma ideia redonda. Vivo, a Vivo não para de inovar para você.
E Fox, o compacto mais alto da categoria. O Palmeiras está na fase internacional da Copa Sul-Americana. Mesmo com um time misto, goleou o Vasco, que mergulhou numa crise. Perdeu a vaga e o técnico. Que tempinho foi o primeiro tempo. A bola estava atrapalhando. Estádio vazio, jogo mais ou menos, noite muito fria, ninguém esperava nada. Mas, de repente, dá uma olhada no que aconteceu. Cruzamento de Michael Suel e um golaço de Thiago Cunha. Salvando a reputação do primeiro tempo e transformando Palmeiras e Vasco em Palmeiras e Vasco. O jogo ainda teria mais gols, jogador quase caindo, cinegrafista quase caindo. Opa, quase, hein? E técnico caindo. Mas para entender como tudo isso aconteceu, começamos com 3 empurrões que influenciaram o resultado da partida. Primeiro este aqui, depois este e este aqui. 3 lances muito parecidos. Nos 2 primeiros, Carlos Eugênio Simon deu falta. Só que ele não deu falta no terceiro. A jogada seguiu, Kleber cruzou e no rebote Denilson fez 2-0. Ninguém reclamou do lance. O Vasco tem problemas piores. Parece que os caras não aprendem. O professor mostra, treina, ensina, mas entra num vídeo, sai no outro e a gente vai ficar perdendo. No fim do jogo, Thiago Cunha recebeu esse chute de Evandro. Sim, foi um chute, não há dúvida. E marcou 3-0, segundo gol dele. Na comemoração, Thiago, quase caiu. Na entrevista com ele, nosso cinegrafista quase caiu. E no vestiário, o técnico Tita do Vasco foi. Nós temos atletas que não têm condição nenhuma de jogar na Vasco da Gama e a cada jogo é essa... Não, isso não interessa agora. E, infelizmente, eu acho que eu tenho que dar um passo atrás e está encerrado. Tita achou melhor não citar nomes para não piorar o clima. Afinal, ele ainda precisava de uma carona para o hotel. Ana Paula e Shelda são as novas campeãs do circuito mundial de vôlei de praia. É o 6º título seguido do Brasil e foi confirmado esta manhã no Guarujá, em São Paulo. Bruno Lohans. A matemática foi feita. Com a vitória de ontem sobre a dupla da Áustria, Shelda e Ana Paula atingiram 6.740 pontos no circuito mundial. Não podem mais ser alcançadas por ninguém. Então, Shelda, você comemora o seu 7º título do circuito mundial de vôlei de praia. Parabéns. Obrigada, que maravilha, né? Foi uma notícia que eu acordei hoje. Fico super feliz com isso. Depois de anos com a parceria com a Adriana, né? Agora com a Ana, uma pessoa craque de bola e para mim é uma experiência super diferente. Eu estou muito feliz em ter conquistado com ela esse circuito. O título já está garantido, o título do circuito, mas tem o título da etapa. A etapa está rolando ainda, vocês ainda estão na briga. É um gás a mais, é uma alegria a mais para continuar jogando essa etapa ainda para buscar essa final no sábado. Sem dúvida seria ótimo a gente fechar aqui no Guarujá, no Brasil, com chave de ouro e conquistar esse circuito de uma forma super bonita e elegante. Obrigado, parabéns. Obrigada. E o Globo Esporte deixou uma outra pergunta na internet. Quais estados ainda não tiveram representantes neste Brasileirão? 67% dos internautas responderam Amapá, Acre e Roraima. Eduardo Strebe, palpite na mosca? Olha, Tino, foram muito bem, viu? Hoje, na série Censo Brasileirão, vamos falar das minorias, ou seja, aqueles estados que têm menos representantes na Série A do Brasileirão. E a nossa viagem passa pelos 2 extremos do país. Norte do Brasil,